Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo. Mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o lateral direito Daniel Guedes e seu futuro ainda bem incerto aqui na Toca da Raposa, propostas pelo Orejuela de um clube aqui do Brasil e o outro lá da Colômbia, o caso do Ney Franco, que deu uma entrevista bastante polêmica nessa última semana, falando sobre os bastidores na sua passagem aqui pelo Cruzeiro, além do caso do volante Ederson e do zagueiro Marlon, ambos com passagens pelo Cruzeiro e que o Corinthians quer que eles saiam para essa atual temporada. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vamos começar falando sobre o Daniel Guedes, onde nessa última quarta-feira o Globoesporte.com fez uma matéria falando que ainda está bem incerto o futuro do jogador. Bom, ele que também já retomou as atividades, mas não no Cruzeiro, isso porque está lá em São Paulo e vem treinando normalmente desde o início desse mês de fevereiro. E ele não está na lista de descartados e que o Cruzeiro não quer mais para essa temporada, pois ainda tem que chegar a um acordo com o Santos para resolver essa situação. E ainda não especificou se, por exemplo, o Cruzeiro vai continuar pagando seu salário, porque aí, desde quando ele não está mais atuando, já foi o mês de dezembro, janeiro, fevereiro, e tem que ver quem vai pagar o salário do jogador nesse período. Ele que foi um pedido do técnico Ney Franco quando ele ainda estava no Cruzeiro, e por aqui ele disputou no total 6 partidas, inclusive sendo 2 dessas como lateral esquerdo improvisado e não marcou nenhum gol. Lateral que eu gosto bastante, mas que depois ali que o Raul Cáceres se firmou nessa posição, ele foi para o Goiás e passou menos de 2 semanas por lá. Nem chegou a estrear porque a equipe goiana não chegou a um acordo com o Santos para rescindir esse contrato de empréstimo com o Cruzeiro e repassar ele ao Goiás. E desde aquela situação lá, não foi mais relacionado aqui pelo Cruzeiro, e eu nem entendi porquê, já que o Cruzeiro e o Santos já tinham acertado um empréstimo com encerramento somente agora em dezembro de 2021. E bom, o Cruzeiro que quer mais um lateral direito para essa posição, porque perdeu recentemente o caso lá do Rafael Luiz, que vai ir para a Ferroviária de São Paulo, e só tem atualmente o Raul Cáceres. E vocês, acham que seria uma boa opção o Daniel Guedes continuar por aqui nessa atual temporada? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Temos que falar também sobre esse caso do Ney Franco, onde o ex-treinador do Cruzeiro deu uma entrevista à Rádio 98 FM nessa última semana, falando sobre algumas coisas que aconteceram no bastidores do Cruzeiro e o motivo dele ter sido demitido menos do que assim, 1 mês e meio de trabalho aqui na Toca da Raposa. Ele que assumiu ainda em meados ali de agosto, setembro, quando o Cruzeiro passava por uma grande crise financeira, pior do que está agora, e dentro de campo também as coisas não iam nada bem. Pelo Cruzeiro foram 7 partidas, ganhou apenas 2, ou seja, o desempenho também bem razoável, tendo um aproveitamento próximo de 33%. E acho assim que ele nem deveria ter continuado mesmo, porque realmente o Ney Franco naquela época não estava muito bem e fez um péssimo trabalho. Ele que divulgou algumas coisas nos bastidores, algo como, por exemplo, os jogadores um pouco mais veteranos não estavam aceitando alguns atletas da base ter subido para o profissional, e naquela época que o Cruzeiro estava proibido de contratar, tinha um monte de jogadores e isso não pegou muito bem no elenco. Que, ao menos na minha opinião, esses atletas que estavam incomodados com os jogadores, não acho que eles, por exemplo, estavam trabalhando em grupo e sim pensando neles mesmos. Porque naquela situação que o Cruzeiro nem podia contratar, não tinha escolha alguma a não ser subir atletas da base aos profissionais, que no final das contas foi igual o caso do Jadson Silva, o lateral esquerdo Matheus Pereira, um dos poucos que se salvaram na temporada passada. Além do Adriano, o Wellington, e que jogou um pouco mais, mas que assim, ficou insistindo em muitos medalhões e no final das contas nem conseguiu acesso para a Série A. Foi justamente o que ele falou, que o problema do Cruzeiro não foi treinador ou algo do tipo, porque o problema está no elenco em si. Já contratou ali o Anderson Moreira, que já foi campeão da Série B pelo Goiás, o próprio Ney Franco, que ganhou a Série B pelo Curitiba em 2011 e ainda conseguiu um acesso pelo Goiás em 2018, além do caso igual do Adilson Batista, que já conseguiu 2 acessos nessa competição e que no início ali foi horrível, além do caso do Filipão, que é um treinador extremamente experiente e muito bom, porque fez trabalhos bem interessantes recentemente, mas aqui pelo Cruzeiro não conseguiu sair da média.
E eu acho que o Cruzeiro tem que fazer uma grande reformulação no elenco, como tem feito nessa atual temporada, onde já anunciou outros 5 reforços e não duvido nada anunciar pelo menos mais 3 antes mesmo de começar o Campeonato Mineiro. Bom, já na manhã dessa quinta-feira, o site lá do Nicola no Yahoo e também no seu canal do YouTube publicou assim falando que o São Paulo tem interesse na contratação do lateral direito Orejuela. Bom, é notícia assim que não tinha visto até hoje, porque é algo que o São Paulo, por exemplo, não vem fazendo uma grande temporada, bem abaixo do que estávamos esperando, ao menos ali, que tinha a expectativa de ganhar o Brasileirão, e também pelo lado financeiro não está nada bem. Mas enfim, o dirigente do São Paulo, de acordo com o Nicola, disse que esse negócio não é nada barato para o lado do São Paulo, que estipulou algo próximo de 37 milhões para contratações nesse ano de 2021. E não acho que o Cruzeiro vai vender o Orejuela, por exemplo, por 18, 16 milhões de reais. E o valor mínimo que até mesmo o Sérgio Santos Rodrigues disse em uma entrevista é algo próximo dos 20 milhões de reais. O Cruzeiro já vem trabalhando com esse número desde aquela época, quando estava negociando com o Grêmio, e desde aquele acordo que não deu em nada, outras equipes demonstraram interesse na sua contratação. Que de proposta oficial até o momento, que sabemos só foi o caso do Grêmio e também do Atlético Mineiro. Essa do Atlético Mineiro que foi a única assim, que poderia ter aceitado, mas por ser rival, acho que isso não pegou nada bem. E assim, outras equipes igual o Sporting e o Flamengo especularam a contratação, mas ele só foi oferecido e não essas equipes que foram atrás da contratação do jogador. E o Globo Esporte também divulgou nessa última quarta-feira que o Milionários lá da Colômbia vem especulando a sua contratação. Isso porque vendeu o lateral direito titular para o Boca Juniors por algo próximo de 9 milhões de reais e vem procurando assim um substituto para essa posição. Não acho que, por exemplo, uma equipe colombiana deve fazer uma proposta tão alta assim pelo lateral, já que a moeda é muito desvalorizada e também porque eles venderam o jogador por esse valor, não acho que vai pagar o dobro para ter um lateral somente para suprir essa posição que nem é assim tão principal, principalmente comparando igual um atacante ou algo do tipo. E o São Paulo que gostaria da sua contratação para substituir a saída do lateral direito Juan Fran, espanhol que chegou com muitas expectativas e ao menos nesse último ano de 2020 teve um desempenho razoável, mas que não ficará para a próxima temporada. E o Orejuela que pelo Grêmio em 2020 disputou no total 32 partidas, marcou um gol e ainda contribuiu com outras 4 assistências. E tinha até uma expectativa do Grêmio continuar como atleta, ao menos até o término dessa Brasileirão e também da Copa do Brasil, que inclusive o jogador disputou todas as fases, menos a final, mas isso acabou não acontecendo e o atleta já está aqui na Toca da Raposa um pouco mais do que 47 dias, mas enfim. E vocês acham que um valor mínimo que o Cruzeiro deveria vender o Orejuela seria por quanto? E eu espero que não faça igual o caso do Kaká, que recebeu um monte de propostas de 17, 18 milhões de reais, mas quando viu que não tinha muita saída, acabou aceitando uma proposta baixíssima de 11 milhões. E o último assunto desse vídeo é sobre o volante Ederson e o zagueiro Marlon. Bom, vamos começar falando sobre o zagueiro, onde essa notícia que eu tirei lá do canal do Nicola, que ele falou nessa última quarta-feira que o Corinthians tem interesse de dispensar esses atletas, por exemplo, por empréstimo, e outros 3 ao menos até o início do Campeonato Paulista. Enfim, o Marlon, que já estava aqui no Cruzeiro no início dessa temporada, disputou apenas 4 jogos ali naquela volta do futebol, somente no Campeonato Estadual, e marcou um gol. E o Corinthians ficou sem opções nesse setor de zagueiro e acabou pedindo a volta do atleta, que não fez muita diferença porque não estava sendo titular por aqui e ainda tínhamos várias outras opções. No total, ele jogou 12 jogos pelo Corinthians na última temporada, mas a última vez que entrou em campo foi assim como titular somente no mês de novembro. Em 2021 ele atuou em apenas outros 16 minutos, ou seja, a expectativa é de que ele realmente não continue por lá. E o Cruzeiro que bem provavelmente poderia pedir um novo empréstimo, pagando, por exemplo, metade do seu salário, e seria uma boa opção visando assim, que o Cruzeiro está sem opções no mercado, porque vem especulando alguns nomes, mas jogadores bem caros, e que não vejo alguns clubes aceitando a sua liberação por empréstimo. O Cruzeiro que tem apenas o Léo, o caso lá do Ramon e o Manuel, que não deve ficar até o término da Série B, e também o jovem Paulo, que está na base. E tirando esses jogadores, o Cruzeiro só tem assim 3 a 4 opções de zagueiro para essa temporada, correndo o risco ainda de perder o Léo e o Manuel, que até mesmo o André Mazuco disse que o Cruzeiro deve ir atrás de mais 2 zagueiros para essa próxima temporada. E o Marlon, de 28 anos, sem dúvidas poderia ser um bom nome.
Outro que está assim, na lista de dispensa do Corinthians é o volante Ederson, atleta de 23 anos de idade que já passou aqui pelo Cruzeiro lá em 2019, no ano do rebaixamento. Por aqui ele foi muito bem, apesar de disputar apenas 25 jogos, marcou ainda 2 gols e deu outras 4 assistências. Que foi um dos poucos jogadores que jogaram bem aquela reta final de Brasileirão e no final das contas levou o Cruzeiro na justiça. Achei ele muito ingrato porque saiu sem render nada ao Cruzeiro. E pelo Corinthians nesse ano disputou apenas 25 jogos e olha que ele foi contratado sob a expectativa de jogar absolutamente todas as partidas. Marcou 3 gols, mas igual o caso do Marlon, desde o mês de novembro ele só entrou uma vez em campo como titular e em 2021 soma incríveis 5 minutos em campo. E assim, o grande problema é que ele recebe incríveis 400 mil por mês, ou seja, o Cruzeiro não tem nem a possibilidade de, sei lá, pedir um empréstimo do jogador e pagar a metade, somente se pagasse, por exemplo, 30% a 20%, mas tem que ver porque ele saiu pelas portas dos fundos aqui do Cruzeiro. E vocês aceitariam alguma dessas duas opções de jogadores na Raposa para essa temporada, visando assim um zagueiro e um volante, duas posições que o Cruzeiro ainda deve procurar ao menos mais uma contratação no mercado? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!